tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o nosso segundo webinar. É um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Raquel, trabalho no Conselho Nacional de Justiça e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Comigo está o professor e doutor Paulo Laganá, que é psicólogo, especialista em situações de crise. Doutor Paulo, é um prazer tê-lo aqui com a gente novamente. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, boa tarde, Raquel. Boa tarde para todo mundo. O prazer é meu poder mais uma vez participar e tentar colaborar um pouquinho para esse momento tão difícil que a gente está atravessando. Legal. Bom, doutor Paulo, no primeiro webinar a gente falou um pouquinho das dicas, né, para estar passando aí por esse momento. Eu queria que rapidamente você pudesse falar para a gente e relembrar um pouquinho das dicas que a gente teve no primeiro encontro, para depois passar para novas ferramentas e até ter o feedback também, né, das pessoas de como elas estão passando por isso. Agradecer os participantes que estão com a gente e falar que vocês podem ir deixando suas dúvidas, deixa um oi aqui no Perguntas e Respostas, esse PIR que aparece ali em cima do nosso chat, e aí deixem lá, dá um oi quando entrar e deixa sua pergunta também para a gente ver, tá legal? Bom, passar para o doutor Paulo aí para falar um pouquinho então sobre essas dicas aí para a gente estar passando por isso. A última, né, no primeiro encontro que a gente fez, a gente falou muito da importância das rotinas, e isso continua. Quem conseguiu, depois eu queria até um feedback de vocês, quem conseguiu manter uma certa rotina, entendendo que essa rotina não é baseada, né, naquela rotina anterior que a gente tinha. A gente viveu, tinha um outro sistema, uma outra normalidade, e agora a gente está vivendo algo diferente. Então a rotina que a gente fez foi especificamente para esse momento do confinamento, do isolamento. Então vamos relembrar, primeira coisa da rotina, que a gente consiga ter no nosso espaço, que a gente está confinado, independente do tamanho da casa, se é apartamento, casa de praia ou próprio escritório, que a gente tem aí algumas regras. A primeira é que tem um espaço para o trabalho de cada um que tenha que desempenhar esse trabalho. Então, você está na sua casa, está no apartamento, escolhe um lugar que vai ser aquele lugarzinho específico para o teu trabalho. Isso é sagrado. Mesmo que seja lá uma pequena poltrona, um cantinho. Olha, mas eu recebi essas pessoas, essa semana, uma outra live que eu vi, as pessoas falando, mas Laganá, meu apartamento tem 40 metros. Vive eu e meu marido. Como eu vou ter um espaço? Eu não tenho, o espaço é único espaço. Não tem problema. Tenta pegar lá uma cadeira, uma mesinha, você colocar o seu aparelho, o seu notebook, o seu celular, para você poder trabalhar. Por que disso? Porque o cérebro da gente lê um deslocamento, mesmo que seja no mesmo espaço físico pequeno. Se eu saio do meu quarto, se eu saio da cama e vou para esse ambiente já denominado de trabalho, há uma mudança no meu cérebro. E essa mudança é muito interessante, porque a gente está criando de novo uma rotina, e essa rotina que é uma rotina de normalidade. Então, cria essa rotina na sua casa, né, com o teu espaço, dependente do espaço. Obviamente, se tiver mais espaço, pega um quarto para você e monta ó, o teu home office, que é o teu quarto, teu espaço sagrado. Outra coisa importante, a gente falou no primeiro encontro, tenta mudar de roupa. Eu sei que ficar em casa convida a gente a ficar lá de moletom, de pijama, é gostoso, é legal, mas o cérebro da gente, isso não é bom. Ele continua lendo que eu estou em casa. Então, muda, não precisa, se você trabalhava muito formalmente, não precisa também colocar um terno, uma coisa assim, mas põe uma roupa como se você fosse sair de casa. E aí, vai para esse lugar que é o teu lugar de trabalho, que já começa, essa rotina começa a funcionar, te ajudando, que o teu cérebro está lendo. Ele saiu do local, foi para o outro, é a mesma coisa que você sair de casa e ir para o teu trabalho. Só que agora vai ser um espaço, o mesmo espaço que você está vivendo. Mesmo que seja a cama e a escrivaninha, não tem problema.
Nessa rotina, é interessante negociar com todos que estão nessa casa. Então, você tem a tua esposa, você tem o teu esposo, negociar se o espaço de trabalho é o mesmo, quais horários cada um vai trabalhar nesse espaço. Então, trabalho de tal hora, e meu marido de tal hora, minha esposa, deixa isso acertado para que tenhamos espaço para todos. Inclusive com as crianças. Cria essa rotina envolvendo as crianças. Olha, mamãe e papai vão trabalhar de tal hora a tal hora. Depois nós vamos ter a rotina com as crianças. Lembra, a gente falou também no primeiro encontro, como é importante que a gente tenha esse momento, esse espaço com as crianças, pai e mãe, não precisa ser junto, pode ser alternado, enquanto um está brincando, o outro está trabalhando, mas que tenha e que propicie isso para as crianças, principalmente quanto à brincadeira. As brincadeiras para a criança, elas acabam exteriorizando angústias, sofrimento, agressividade. Então é bem legal que a gente brinque com as crianças. A brincadeira para a criança é o meio de comunicação dela mais importante. As crianças riscam, rabiscam, brincam muito, é muito legal. Até hoje eu vou trazer uma dica nova, aí já aproveitando, nessas questões das crianças que estão em casa. Tenta trazer para as crianças uma coisa de futuro. Lembra, crise, eu preciso entender que eu tenho uma luz no final do túnel. Porque se eu não percebo esse final do túnel, eu começo a deprimir, aumenta a minha ansiedade, aumenta o meu sofrimento. A criança também. Você imagina para ela mais difícil, porque ela não tem todo esse discernimento que a gente tem para falar, putz, eu entendo, vai passar. Ela não tem toda essa estrutura para lidar com isso. Então, chega para o teu filho uma dica. Fala, filhos, vamos fazer desenhos de lugares, de coisas que a gente vai fazer pós a pandemia. E começa a desenhar, eu quero viajar para a praia, eu quero ir no shopping, eu quero ir ver a vovó e o vovô, que eu não estou podendo ir ver. Pede para elas desenharem isso, fazerem papéis. E o legal, assim, cada dia um. Dá lápis de cor e deixa elas soltarem a criatividade. Aí até uma dica, você pode pendurar isso no quarto delas, fica bacana. Elas podem ir guardando isso, para quando acabar a pandemia, elas vão ter uma história para contar. Quando elas desenham, elas estão se projetando no futuro, isso alivia o presente, já que o presente não é os melhores, né? Não é do melhor, então a gente sofre no presente, então a gente joga a pessoa para o futuro. Isso é uma dica bem legal que funciona muito para crianças, principalmente para crianças pequenas. Tá? Continuando no que a gente tinha dito no primeiro, na rotina. Algum tipo de atividade física, algum tipo de exercício, lembra, meia horinha tá bom, se der uma hora melhor, improvisa, anda pela casa, pega lá um negócio de Veja, de qualquer tipo de produto, faz algum tipo de musculação, eu comprei aqui uma borracha daquelas elásticas, eu nunca imaginei que com aquilo lá dava pra fazer exercício, né, você conhece, Raquel? Sim, conheço. Tem hoje em dia também a gente tem no YouTube tem vários tem personal trainer, tem academia, que tem uns treinos rápidos. Eu tenho visto uns assim de 20 minutos e você faz assim na sala muito. Mesmo e é muito, muito bacana fazer de manhã, logo que acorda, no final do dia. Eu comprei essa borracha, esse elástico, chama, né? E dá para fazer qualquer tipo de exercício de todas as partes do corpo. Lê esses tutoriais que a Raquel falou, tem um monte gratuitos que vai te ensinar a fazer exercício. E você mantém teu corpo ativo. Mesma coisa com a alimentação. Não confunda isolamento, confinamento com férias, que a gente tem uma tendência a comer mais, a relaxar um pouquinho mais com isso. Muito carboidrato, muito açúcar, aumenta a energia. Confinado, não tem onde gastar, pode aumentar também a ansiedade. Então, mantenha uma alimentação mais ou menos como você tinha. Uma hora ou outra, sai um pouquinho, não tem problema, mas não se esqueça que você tem que cuidar do teu corpo. Tem gente que está mandando foto aí no meio da quarentena que já ganhou 5 quilos, 10 quilos. Não é uma boa ideia. A gente pode até ganhar um pouquinho, mas vamos tentar manter aí para sair dessa... Vocês vão sair da quarentena algum dia. Aí o preço vai ficar caro depois. Vamos tentar manter esse equilíbrio agora também. Tudo que eu estou falando, mas o psicólogo falando de alimentação, sim, porque isso vai interferir na tua saúde mental.
né? Pessoas que ganham muito peso acabam tendo outras questões emocionais para lidar depois. Então, também tem tudo a ver com um sistema de funcionamento de um maior equilíbrio. Isso que a gente está trazendo para comentar com vocês. Verdade. Deixa eu voltar aqui rapidinho. A pessoa não deixou o nome, mas eu gostei aqui da participação. Ele falou o seguinte: eu nunca trabalhei sobre a roupa, né, de trabalho. Ele falou assim: eu nunca trabalhei de roupão e eu estou amando. Conta como mudança de roupa. Se a pessoa agora ela tá usando roupão para trabalhar, e aí conta, ela mudou, pelo menos tirou o pijama, e aí já é alguma coisa? Já é alguma coisa, e lógico, gente, salva exceções, salva exceções. Então troca de roupão, põe o roupão para trabalhar e o roupão para ficar em casa. Essa mudança, nós estamos falando de várias dicas, você não precisa fazer todas. Se essa para você não te afeta, você percebe que está ok se ficar de roupão, ok, vamos embora, mantenha o espaço do trabalho. Mas a gente sabe por muitas pesquisas que a troca da roupa, ela influencia muito. Você já deve ter percebido, né? Às vezes eu estou indo para um evento, num negócio, põe uma roupa, assim, um blazer, uma coisa, eu fico mais, né? Uma postura acaba influenciando, sim, o meu jeito, é engraçado. Tem isso mesmo. Vou fazer uma contribuição de uma dica que assim, na verdade, meu apartamento é bem pequeno, né? E eu estou trabalhando na mesa de jantar. E aí você comentou de mudar um espaço, né? Quando o espaço do trabalho e depois mudar na hora do almoço e tal. Sim. Aqui não deu assim para mudar totalmente, mas eu faço a mudança da cadeira, pelo menos. Eu estou na cadeira de escritório, né? E aí, quando eu vou almoçar, eu só mudo o lugar da mesa, mas eu mudo para a cadeira da mesa de jantar. Mas é engraçado que isso já traz uma mudança mesmo mental. Tipo assim, eu deixo o joguinho americano aqui do lado, e aí eu sei, na hora do almoço, beleza, eu estou aqui, eu mudo a posição, aí muda a minha visão, e só de mudar isso já é bem diferente. É verdade, muda tudo mesmo. Olha, a dica da Raquel foi ótima. No mesmo espaço pequeno, não dá para mudar muita coisa, ela mudou de posição na mesa. E é verdade, qualquer tipo de mudança, o cérebro já vai ler de uma outra forma. Então, é importante para a gente. Porque lembra, quando você entra na tua casa, o cérebro da gente começa a desligar algumas funções ligadas ao trabalho. A tendência é relaxar, a tendência é uma roupa mais confortável. É um outro sistema que a gente traz. A mesma coisa quando eu vou para o meu trabalho, eu começo a ligar outras redes neurais que fazem com que eu fique mais atento, que eu fique com uma postura diferenciada para lidar com essa questão. Então, esse ir e vir desses planos de funcionamento ajuda o indivíduo a não estressar. Porque se a gente ficar na mesma situação, nós vamos falar no final, a dica final é essa, a gente ficar na mesma situação, a gente vai estressar. Eu sempre falo, as pessoas falam, a rotina enjoa, a rotina mata. A rotina enjoa e mata se for uma rotina que não tem nenhum tipo de movimentação. A rotina é necessária, mas que ela tenha aí uma certa criatividade, né, para ela ter coloridos no meio para que a gente não estresse. Então, se eu mantiver tudo igual, todo dia em casa, de pijama, acordar, fazer a mesma coisa, não sair da cama, trabalhar na cama, comer na cama, eu vou estressar. Interessante. Então, quer dizer que é rotina, mas dentro da rotina você tem que manter a criatividade aí. Então, sempre. Ir revezando as atividades. Então, não é porque é para ser rotina que é para engessar. É isso? A rotina, ao contrário, ela é ótima. A rotina faz com que a gente chegue em alguns lugares, faz com que a gente possa construir alguma coisa. Tem que ter uma rotina. Eu sempre uso um paralelo interessante, eu gosto muito. Pensa na nossa fisiologia. A gente tem que ter uma rotina no corpo para viver. Se eu não dormir todo dia, que é uma rotina, eu me arrebento. Se eu não comer todo dia, eu me arrebento, é uma rotina. Então, se eu respeitar a fisiologia do meu corpo, eu vou entender que a rotina é muito boa. Mas eu posso comer coisas diferentes, eu posso até dormir em horários diferentes, em lugares diferentes. Eu posso propiciar um colorido nessa rotina, para que ela não fique tão monótona, tão chata. Mas a rotina é fundamental. Sem rotina, você não se forma, você não constrói nada, você não tem um trabalho, você não tem uma família, você não tem nada. Então existe aí um construto social perigoso,
que principalmente o marketing vende, né? Ninguém com rotina, todo mundo faz o que quer, à vontade, eu entro e saio o que eu quiser. Não funciona. Eu não consigo construir nada se eu não tiver uma certa rotina. Não precisa ser chata, não precisa ser sempre igual, não deve ser, mas dentro, assim, de possibilidades de construções humanas que me levem aos meus projetos, que me levem a construir alguma coisa como pessoa, principalmente. Legal. Ela é fundamental. A outra dica que a gente deu também, desculpa, eu tô com a rinite, viu? Não é Covid, tô com a rinite chata. Não sei aí Brasília, mas São Paulo tá muito frio, esfriou de repente, e eu com rinite já viu. Nossa, aqui o problema é a seca. A gente já está entrando aí no período da seca. Também pega, melhoras, né? Melhoras aí, viu? Daqui a pouco estamos bom. Próxima dica que eu tinha dado. Lembra, nada de se isolar. Continue se conectando com as pessoas. Esse isolamento, vou repetir 20 milhões de vezes, ele só é um confinamento físico. Ele não é e não pode ser um confinamento emocional, afetivo, de projetos e ideias. A gente só está com uma menor possibilidade de circulação. Só. Então, se eu não posso estar com uma pessoa, com um amigo, uma pessoa querida, um candidato, uma candidata a namoro, eu posso sim usar as redes que eu tenho hoje e continuar alimentando esse afeto. Eu posso propiciar e deve para os meus filhos falar com os avós, por vídeo, por ferramentas que existem. Eu posso falar por telefone. Não vale parar. Tem muita gente que, então, quarentena, não faz mais nada. Então, eu falo menos com os amigos, ou ficar em casa, e vai diminuindo a velocidade. Isso é péssimo. Lembrando, o confinamento é só para a gente diminuir ter uma maior restrição, para diminuir a movimentação, para evitar um estouro de contágio. Só para isso. O confinamento ele é bom, ele não é ruim. Tá? Outra coisa importante que a gente falou, e vamos de novo salientar, porque a gente está sendo bombardeado diariamente por muitas informações, você sabe o que eu estou falando, por TVs abertas principalmente, e assim, o excesso dessas informações, ninguém aguenta. Eu, se assistir o dia inteiro uma TV aberta, no final do dia eu estou ansioso. Porque é natural que, infelizmente, a mídia, ela pega um lado negativo das histórias, porque sabe que isso funciona no ser humano. O ser humano tem um lado mais ligado à emergência, mais ligado à tragédia, isso vende mais notícias. Então, tem mídias que estão dando informações valiosas, quase todas, mas tem algumas que estão exagerando muito, num olhar mais apequenado, só numa parte, não no todo. Até fiz uma crítica semana passada e vi algumas mídias falando, tantos casos foram recuperados. Ótimo, porque isso a gente não via. Só ouvia morrendo, doente, internado, não tem leito, não tem remédio. Bom, aí ninguém aguenta. Aí não dá para ninguém. Então, cuidado com essas informações, tenha um juízo crítico mais apurado, busque várias fontes, vá para a internet, busque várias mídias, e aí você vai percebendo o que está acontecendo. Sim, tem um vírus, sim, ele tem um contágio rápido, mas não é o final do mundo, nós vamos atravessar isso, daqui a pouco está chegando, para a gente entrar em uma certa normalidade, ou uma normalidade diferente, que é o que possivelmente vai acontecer, e daqui a pouco a gente sai desse pico maior. Então, vamos com calma com excesso de notícia. Por favor, o que eu estou pedindo o que eu faço comigo aqui em casa, com toda a minha família. Uma vez por dia a gente liga e colhe alguma informação de uma TV e internet, outros sites que a gente sabe que tem aí menos contaminação. E aí a gente vai tirando uma média do que está acontecendo. Legal. Tá? Outra coisa é o pensamento negativo que é comum acontecer nesse momento. Você está recebendo informações ruins, você está confinado, a mente da gente também começa a entrar num funcionamento, tudo ruim, que péssimo, eu vou pegar o vírus, eu vou morrer, aí começam os pensamentos negativos, principalmente no lado mais vitimista, né? Por que está acontecendo isso com a gente, etc. Sai desse pensamento porque ele não é real, ele é reativo do que você está passando. Só isso.
E para isso é legal ter um horizonte de foco maior, assim, fala de perspectiva, de futuro, né, do que a pessoa tem de ideia, de sonho. Os projetos não podem parar. Então, eles tiveram que diminuir. Alguns projetos até pararam. Tem gente que me fala, eu ia investir, não posso mais, eu ia viajar, não vou mais, é natural. Os projetos que pararam, a tendência é que quando voltar a essa outra normalidade, a gente possa retomá-los, os que fizer sentido ainda, por conta do que a gente passou, mas sempre olhando para o futuro. Eu recebo aqui, é muito engraçado, eu acho que o ano que vem eu vou viajar o ano inteiro, Raquel. Recebi tanta promoção de viagem, promoções, sim, absurdamente baratas para 2021. Eu comprei tudo que podia com liquidação, com desconto, acreditando que em 2021 eu vou poder viajar. É bom não deixar esses planos morrerem, né? Exatamente. Então, até o lado bom da crise. Talvez eu não conseguisse, não teria condições de viajar tanto como eu vou ter agora, porque tem descontos que às vezes até questiono se são verdadeiros. Vou dar uma dica rapidinho. Não é merchan, não é isso, mas eu gosto tanto. Eu sigo um blog, chama Vida Organizada, e é da Thaís Godinho, ela é até de São Paulo também. Eu tô com o livro só no Kindle, deixa eu ver se o pessoal consegue ver aqui. Uma Vida Organizada, Thaís Godinho. É muito bacana e esse é um livro, tem um blog também, ela tem um canal no YouTube, chama Vida Organizada, e esse livro é exatamente isso, como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. E é muito legal porque é uma metodologia de organização que trabalha não com aquela organização que é aquela lista de tarefas diárias e tudo, mas com um horizonte de foco, de futuro, de olhar para a vida e fazer uma análise daquilo que você está vivenciando em vários aspectos, né, espiritual, de saúde, de trabalho, profissional, desenvolvimento, e aí tem toda uma metodologia para você, além de pensar, refletir, mas colocar em prática, transformar em realidade. E nessa quarentena eu vi uma série de vídeos no YouTube também, curso gratuito, então é bem legal, só um parênteses aí pro pessoal, que eu fiz semana passada, acompanhei um curso dali, achei muito bacana e gostei, talvez se alguém tenha interesse também. Ótima dica, é isso mesmo, tem várias coisas online gratuitas que a gente pode aproveitar para fazer aí uma reciclagem ou ganhar algum tipo de conhecimento. Lembre que o confinamento, o isolamento, ele não pode ser visto por nós como um castigo. Muitas pessoas estão se colocando nesse lugar, meio que vítimas. O isolamento, na verdade, é um privilégio a gente poder fazer isso, porque, por enquanto, é a única ferramenta que a gente tem para lidar com esse vírus. Então, na verdade, a gente tem que se sentir presenteado com isso. Porque se o remédio é só esse, tá fácil por enquanto, e como a gente sempre fala, vamos tentar aproveitar isso, como a Raquel disse, cursos, buscar outros conhecimentos para aproveitar esse momento com mais sabedoria. Porque ele não pode ser um castigo. Até porque como a gente falou no primeiro, né, nem todos podem ficar no isolamento, né, assim, dependendo do público, tem gente que não pode trabalhar remoto, tem gente que tem que sair, enfim, profissionais de saúde, jornalistas, enfim. Então, a gente, quando a gente fala em privilégio, né, poder estar em casa é uma situação que nem todos podem, e é saber olhar o copo meio cheio, né, assim, problemas a gente tem vivenciado, a gente tem sentido, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, né, assim, sobre essas questões da gente às vezes estar desanimado, ou como trabalhar. Só encerrar aqui, faltam 2 itens e já vai para isso. Beleza, tranquilo, vamos lá. Lembra que a gente falou, mantenha-se ocupado. Quantas coisas já falamos agora de dicas, você já vai ter um dia ocupado. É fundamental a gente ter dias ocupados, não é para ser over, não é para ficar lá sempre ocupado o dia inteiro. Tem hora para você ficar quieto, ficar na sua, mas mantenha o dia ocupado.
Eu costumo dividir, para ficar mais fácil para a gente entender, divida seu tempo entre profissional, orgânico, que é o físico, exercício, etc., e a família. Mantenha, divida isso durante o dia, que você vai ter um dia equilibrado. Você vai ter um dia bacana, um dia que você vai poder aproveitar bem. Lógico, a dinâmica da vida, a gente tira a gente, trabalhar mais hoje, tenho coisas para entregar, então eu vou ter menos para a família, mas no outro dia você compensa isso e fica mais com a família, não fiz tanto exercício hoje, faço amanhã. Essa dinâmica é normal pelo que está acontecendo com a vida da gente. Mas tente manter isso dividido, eu trabalho, eu cuido de mim e eu estou com a minha família. Se você mantiver isso, você vai ter equilíbrio e dificilmente você vai ter um estresse maior nesse momento. Tá? Isso foi a dica que a gente passou lá da semana do primeiro encontro. Legal. Então, vamos passar aí para... A gente teve alguns feedbacks, algumas perguntas desde o primeiro encontro, e tem gente, algumas pessoas falaram assim, olha, como é que eu lido com o desânimo, ou aqueles dias que a gente está bem desanimado, às vezes sem rumos, sem direção. Como é que a gente faz nesses dias, doutor Paulo? Então, se não for algo patológico, se você já não tinha alguma coisa, tomava uma medicação, ou já tinha alguma questão de funcionamento, que a gente chama de sistêmica, basta você começar a fazer um olhar maior da situação. Quando a gente desanima, sem uma questão orgânica, que é natural acontecer nesse momento, as pessoas estão mais desanimadas, nós estamos com 2 meses de quarentena, é natural que a gente esteja mais irritado, mais desanimado, mais ansioso, é normal, isso é quase que esperado. Então, quando você está nessa situação, não é nada orgânico, pensa assim, vamos olhar o todo. O que costuma ajudar muito é olhar o todo. A gente, nesse momento, a gente olha uma parte da situação. Por exemplo, estou confinado, estou dentro de casa, não posso sair, agora tem o rodízio, agora não sei o que, e a gente vai sofrendo e vai desanimando mesmo. Agora, se olhar o todo, como a Raquel falou, eu estou na minha casa, que é um privilégio, ou em algum lugar com alguém, que é um privilégio, estar confinado. Você imagina nós da área de saúde. Eu sou obrigado a sair todo dia para ver paciente. Então, eu me coloco em risco. Eu sou obrigado, querendo ou não querendo, é a minha função. A área de saúde não tem opção. Então, é muito melhor hoje, você está muito mais protegido na sua casa. Se você tiver a possibilidade de estar com alguém, então já é um privilégio. Se tiver com a sua família, melhor ainda. Família essa que talvez, nos dias que a gente tinha antigamente, de tanto trabalho, de tanta correria, a gente nem conseguiu olhar muito para essa família. Família que é muito importante. A questão de conexão para nós humanos é a questão número 1 de felicidade. Não é o trabalho, não é o dinheiro, não é o status, não são as coisas que você adquiriu, tudo isso faz parte, mas não é o número 1 em felicidade. O número 1 em felicidade são as conexões, são as pessoas que eu tenho na minha vida, os amigos, os familiares, as interações que eu faço. Isso é o número 1. Então, se eu já estou confinado com alguém, já é uma grande vantagem. Continuando no pensamento para sair da parte e olhar o todo. Isso vai passar. Olha para a Europa. Tem países que já estão liberando. É um vírus humano, ele tem um ciclo. Querendo ou não querendo, daqui a pouco isso termina. Ele tem um período dele. O período dele já está terminando aqui no Brasil. Querendo ou não querendo, até para ilustrar um pouco mais, a gente está olhando muito os números. Natural, não os números de pessoas contaminadas e mortes. A gente tem que olhar uma outra curva, que é uma curva exponencial desse crescimento. Se a gente pegar exponencialmente, a nossa curva já está reta. Então, já está tendo aí um lugar melhor para a gente. Então, se eu olhar para o futuro, se eu pegar várias informações para não ficar só em uma, a gente vai perceber que isso já está começando a passar. Daqui a pouco vai passar, a gente vai voltar a ter uma vida com uma normalidade um pouco diferente, porque eu acho que isso impactou todos nós, mas uma normalidade legal. Inclusive, eu acredito que a gente se torne melhor depois disso. Então, de novo, veja lá, como eu estou confinado, com quem eu estou confinado. Confinado hoje, você já tem que estar muito feliz. No caso mais da população de vocês, do CNJ, vocês têm aí uma certa estabilidade, já um super privilégio.
vocês, a grande maioria, pelo que eu entendi, podem trabalhar remotamente, é um super privilégio. Se tiver algum vínculo afetivo nesse momento que possa estar com você ou próximo, vamos validar e valorizar esse tipo de vínculo. Então, começa a abrir a cabeça para não ficar só numa coisa. Porque se você olhar só uma parte da situação, todos nós, incluindo eu, vamos ficar desanimados, sim. É natural. Se eu ligo a TV, hoje eu liguei a TV, estava lá, 600 mortos. Imagina, já é motivo para eu ficar triste, angustiado, depressivo. É natural. Essa questão do relacionamento, vou falar uma coisa, teve uma dica que eu amei do primeiro encontro, Opa. que não pegou, a questão da DR. Eu vou falar, eu acho que tem uma amiga que vai ouvir isso, eu não vou falar o nome dela, senão ela me mata, mas assim, não faça a dica de não faça DR nesse momento. Eu achei fantástica, porque às vezes a gente tende, né, a querer resolver os problemas assim, não faça DR nesse momento. Achei interessante. É isso mesmo, a Raquel lembrou bem. Não faça DR, não faça as grandes decisões nesse momento, porque primeiro não vão ser tão verdadeiros. A não ser, obviamente, que você já vinha numa relação, que você já estava questionando, já estava ruim, e aí ela foi piorando. Mas se não é essa a situação, deixa pós-quarentena. Se você imagina que se eu estou mais triste, mais irritado, mais ansioso, essa conversa vai ser com um tom mais para esse lado também. Então, lembra aquele dia que você está muito irritado, que você está bravo, que você está alterado, você acaba falando coisas que não gostaria, depois você volta no outro dia e fala, putz, por que eu falei isso? Aquela tal de ressaca moral. Então, não é momento de mexer em relações agora, salvo exceções, né? A gente está vendo muitas questões de violência feminina, claro. Aí é outra situação, aí tem que denunciar sim, tem que imediatamente fazer a denúncia, não se cale, realmente tem que botar isso em algum... Tem que comunicar isso para alguém, e de preferência, aí sim, mas são casos limítrofes. No máximo, se a tua relação já andava bem, estava ok, não é momento. Fala, amor, depois da pandemia a gente resolve isso. Lembra? A gente tem que ser mais tolerante, não ser tão exigente, porque não é momento de exigir nada. Nós estamos sendo impactados por um evento estressante, traumático, externo, que a gente não tem controle sobre ele, ninguém tem. Então é natural que a gente tenha que guardar energia, não ficar exigindo, brigando, nem com a gente mesmo. Nem com a gente mesmo. Sim. Depois a gente vê como é que ficou. Essa questão do nível de exigência foi interessante também, a gente falou sobre isso, e diminuir o nível de exigência, primeiro com a gente, com nós mesmos, né, e também com as pessoas à nossa volta, né, seja nos relacionamentos familiares ou também nas questões do trabalho. Profissionais. Isso, profissionais. Vou aproveitar esse gancho, então, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da liderança, né, dos gestores que se viram agora nesse momento e estão precisando lidar com todas as questões de gestão que a gente já vivencia, né, liderar equipes, pessoas diferentes, e agora numa situação de trabalho remoto, ou seja, que você ainda tem a distância física aí nesse momento. Quais são as dicas, algumas orientações em relação a isso, aos gestores, para estar gerenciando a equipe, que são diferentes, com filhos, sem filhos, situações muito diversas? Só dar um finalmente nessa história que já está se comunicando com o que eu vou falar na questão profissional, que é assim. Nós estamos entrando, estamos quase 2 meses de confinamento. Então, é natural que em 2 meses as pessoas já se adaptaram a uma nova rotina. Lembrando que qualquer rotina precisa ser mais colorida, precisa ter um novo, um pouco do inusitado, e isso não tem nada a ver com o espaço da gente, não tem nada a ver com dinheiro, tem mais a ver com uma vontade de se recriar. Então, já que já temos uma nova rotina, daqui para frente a sugestão é que a gente crie uma outra rotina, dentro das mesmas condições que a gente tem. Então, eu jantava à noite, vou fazer jantares mais bacana, ou vou jantar em outro horário, vou pegar um dia só para ficar com a família um dia inteiro, se for possível, ou vou trabalhar em horários diferentes. Vamos brincar um pouquinho com isso, porque a gente precisa daqui para frente
eu estou prevendo pelo menos mais um mês aí, no máximo, nesse confinamento, salvo, lógico, alguns estados que a gente sabe que vão reagir, estão reagindo diferentemente, mas assim, precisamos ter uma nova rotina daqui para frente. 2 meses, o ser humano já se adaptou a esse novo lugar. Todos nós já estamos, de certa forma, adaptados. Então, é hora de mudar de novo. Cria uma nova rotina. Lugares que não tem lockdown ainda, que não estão fechados totalmente, aproveite ainda para sair, para dar uma corrida, com máscara, com segurança, mas aproveita ainda mais esse espaço externo, o que for possível dentro do teu estado, da sua cidade, mas vamos buscar uma nova rotina. Até para já entrando no trabalho, dando uma pincelada e falando que vai estar junto, trabalho e família e lazer. Nós estamos vivendo também uma outra coisa muito importante, está me preocupando demais, que é o estresse tecnológico. Nós estamos muito, muito ligados a esses aparelhos, porque é a única opção. Então, eu trabalho por aqui e eu me comunico por aqui também, com pessoas queridas, com amigos, tudo está sendo feito por essas ferramentas, que são muito legais, são muito bacanas, mas elas impactam na gente um cansaço maior, um estresse cerebral maior. E nós já estamos com um relato de pessoas que estão tendo fadigas no final do dia, estão tendo cefaleias, dor de cabeça, estão ficando mais irritados por conta do uso excessivo dessas tecnologias, inclusive a televisão. Então, nessa nova rotina, é interessante que a gente pause mais dentro do trabalho o uso dessas ferramentas. Desliga um pouco, dá 5 minutos, dá 10 minutos, saia. Em casa, tenta usar menos, inclusive a televisão, porque é uma tela, tem radiação, tem luminosidade, isso cansa os olhos da gente. Então, tenta diminuir a televisão, porque eu estou vendo muita, e não são poucos profissionais, não, me relatando já que não estão aguentando mais a câmera, a televisão, a tecnologia. Porque você imagina, se eu fico só aqui focado, os outros elementos externos, os estímulos externos deixam de existir. Então, o meu foco, quando eu estou nesse lugar, ele é muito intenso, muito intenso. Tanto que as sessões até que a gente faz de psicoterapia, elas tendem a diminuir menos, porque ninguém aguenta. Nem eu, nem o paciente aguenta ficar tanto tempo exposto aqui, porque é muito intenso. Então, vamos tentar diminuir. Eu sei que não dá para diminuir muitas coisas, porque a gente está trabalhando, só tem isso, só tem essa ferramenta, mas vamos fazer, então, mais pausas, nem que a gente alongue o tempo de trabalho, saia mais daqui, desliga tudo, vai tomar uma água, dá uma volta, respira, toma uma ducha, volta, mas agora é bem necessário aumentarmos as pausas, porque senão vou ter indivíduos muito ansiosos que vão sair dessa quarentena com outras questões. Legal. Interessante essa questão da tecnologia, né? Tô aqui, o João, nosso colega lá do CNJ também que está acompanhando com a gente, ele acabou de comentar aqui, nossa, é isso mesmo, né? A gente chega no final do dia, você já está cansado, você nem quer mais olhar pro celular, né? Assim, porque você já está com a mente cansada. Interessante, quando começou o trabalho remoto, a quarentena, por exemplo, eu fiz uma troca, assim, eu gostava de usar um aplicativo de celular, chama Trello, né, para gerenciar as atividades, né, tarefas. E é engraçado isso, porque quando a gente começou a ter muito a tecnologia, né, assim, você era demandado pelo e-mail, pelo celular, pelo WhatsApp, por isso, por aquilo, aí nessa hora eu troquei, eu tenho aqui um caderninho comigo, um plannerzinho, em papel, coisa que eu não tinha, que eu não fazia. Exatamente. Engraçado isso, né? Eu voltei para o papel justamente para dar uma aliviada na tecnologia. Eu falei, não, pelo menos para as atividades do dia, então não vou mais usar o aplicativo, vou ficar no papel, e isso foi bem legal, e era algo que eu não estava fazendo antes, mas foi para dar acho que dá uma aliviada, né, na tecnologia, porque tem coisas que a gente não tem o que fazer, né? Tem que continuar usando. Sim. Muito bom, muito bom. Entrando um pouco agora no que você falou, na questão dos líderes, das lideranças,
algumas dicas aqui que acho que pode ajudar nesse momento a lidar com isso. Para você, líder, tente evitar os seus colaboradores qualquer tipo de classificação de emoções. É muito comum, até na fala da gente, a gente fala assim, e aí, você está triste? Você está angustiado? Você está chateado? A gente acaba colocando no outro algum tipo de classificação. Nesse momento é muito perigoso, porque inconscientemente você pode induzir o outro a achar que está com isso, que está com essa emoção. Não vamos classificar nada, não vamos perguntar, você pode perguntar como ele está, mas não dizendo se ele está isso ou aquilo. Isso é muito interessante. Outra dica, quando você estiver com as pessoas e tal, não force ninguém a falar sobre o que está sentindo, a não ser que esse tema esteja rodando. Está um grupo, com todos os seus colaboradores, uma vez ou outra, tudo bem, como é que você está sentindo, tá? Mas não faça disso diário. Às vezes eu ligo para um paciente, a primeira coisa que o paciente fala, você está bem, doutor? Tudo bem com o senhor? O que está acontecendo? Então já vem, porque a gente está vivendo isso, é natural, todo mundo está com esse olhar maior do que está acontecendo. Não fica nisso, porque isso não agrega e a gente acaba induzindo o outro a achar que está com alguma coisa. Tem muitas pessoas que, por várias questões de resiliências, pessoas que já passaram por algum tipo de quarentena, de confinamento, por outras questões, até questões profissionais, estão lidando muito bem com isso e não estão sentindo tanto estresse, tanta angústia. Então, se eu olho para o outro e falo, e aí, você está triste? É meio que humano, né? Essa ligação, realmente, né? Quarentena eu tenho que estar triste. É difícil alguém falar, não, eu estou ótimo, viu? Estou super bem, minha vida está maravilhosa. Até fica meio antipático, parece que não tem uma empatia, parece que não tem uma solidariedade com o outro. Então, para os colaboradores, você líder, lembra que teu papel é fundamental. O que você passar para ele vai ter um valor muito grande nesse momento. Então, não tente classificar, nem perguntar muitas situações que faça ele achar que está isso ou que está aquilo. Tá? Outra coisa importante, você chefe, né, termo antigo, mas você líder, chefe e tal, não se coloque nesse momento como tá tudo bem comigo, eu sou muito forte, tá tudo ok, tá tudo assim. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Tenta se colocar mais próximos dos seus colaboradores, nesse sentido, obviamente, tem uma hierarquia, mas no sentido do que a gente está vivendo. Porque se ele tiver em você alguém que está próximo, pelo menos nessa questão, você tem uma equipe mais coesa. Você vai ter mais adesão nesse momento. Ele vai olhar para o líder e falar, ele está comigo. Ele está vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo, então estamos juntos. Esse estamos juntos é o que mais agrega equipes para trabalharem. Não só na pandemia, fora da pandemia também. Né? Também dê espaço para que eles possam, se quiserem, falarem do que estão sentindo. Aí é diferente. Estamos trabalhando, normal, né? Uma vez por semana tem aquela reunião, uma vez a cada 15 dias tem uma reunião. Alguém quer falar alguma coisa a mais? É quase que esperado que alguém vai falar da pandemia. Putz, quando vai acabar, e deixa eles falarem. Se alguém começar a falar, eu não estou me sentindo bem, eu estou muito estressado, só absorve. Não classifique, não faça colocações que vai induzir ele para cá ou para lá. Você, como líder, ouvir. A Raquel já matou. A escuta. A escuta ela é curativa. Você ter alguém que ouça a gente é muito importante. Então, você pode até promover isso, mas uma forma mais menos incisiva, mais tranquila. Nas reuniões, vão falar sobre isso, você deixa falar, deixa as pessoas se comunicarem, etc., mas não classifique-as e não vire isso uma reunião com um tema, estamos tristes, estamos chateados, né? Não vamos entrar nessa histeria coletiva. Tem muita gente que está numa histeria, todo mundo junto, todo mundo mal, todo mundo sofrendo, não. Nós somos indivíduos. Tem pessoas que vão reagir de um jeito, outras de outro jeito. Se você conseguir num espaço teu profissional
que todo mundo fale um pouquinho dessa experiência. É ótimo, porque é catártico, a pessoa pode lá fora, e é ótimo para quem está ouvindo. Muita gente pode ouvir, através da experiência do outro, coisas que até ajudem ele a lidar com isso. Olha, eu estava muito angustiado ontem, aí eu fiz, sei lá, eu desenhei com a minha filha e eu vi que foi muito bom. Me ajudou muito. Então, a experiência do outro no coletivo, ela pode ajudar a gente. E sempre o coletivo é muito bom. Nesse momento, a gente está falando do quê? Isolamento. Isolamento, eu estou longe das pessoas. Tudo que eu puder propiciar para estar próximo das pessoas com um intuito bacana, é muito bom. Né? Muito bom. Tem uma... Agora, ó, vou confessar aqui, vamos ver, pode avaliar, viu, doutor, se foi... A gente fez uma brincadeira outro dia na equipe, que tem muitos memes, né, na internet, que são aquelas escalas, né, numa escala da Nazaré Amarga, numa escala do desenho tal, e aí você tem lá um bonequinho com sono, um animado, um comendo muito, outro chorando e tal. E aí a gente fez uma brincadeira lá no WhatsApp de colocou lá a figurinha e, ó, cada um aí, como é que vocês estão hoje? Né? E aí, tô com sono, ixi, essa noite foi difícil, as crianças não dormiram. Então, assim, foi uma forma assim, de tentar entender aí como é que estava a equipe, assim, nem todo mundo se abre, lógico, tem pessoas que são mais fechadas, outros gostam mais, né, de falar, mas isso é válido. É legal, é válido, sim, né? Isso acaba dando a possibilidade das pessoas falarem sobre isso de uma forma não classificando, que elas mesmas que vão dizer, não somos nós que vamos dizer, a gente dá opções, carinha assim, assado, né? Mais feliz, né? E aí a pessoa vai lá e se identifica. Nós não estamos falando, você está triste hoje? Você está chateado? Ou senão, pior ainda, de um chefe que esse dia falou, nossa, eu virei para minha equipe e falei, assim não está dando, eu não aguento mais essa pandemia, é o final do mundo. Bom, a equipe desanimou, e era uma equipe de vendas, imagina a tragédia que foi, uma semana vendendo muito menos que normalmente. Então, a gente não pode inserir no outro algo que a gente esteja sentindo nesse momento. Mas esse tipo de coisa lúdica, sim, é legal, porque isso também vai provocar no outro a vontade de falar, de ver como ele está, né? E, inclusive, assim, deixa as pessoas falarem do jeito que elas quiserem. Mesmo que elas falem de uma maneira errada ou até agressiva. Em muitos grupos tem gente que está muito agressiva. E começa a soltar coisas que você percebe até que não tem nada a ver, que não seja nem pertinente muito aquele momento, aquela discussão, deixa. Você está ajudando aquela pessoa a colocar para fora algo que, se não posto, pode vir de outras formas, inclusive no dia a dia do trabalho, inclusive não dar conta do trabalho. E aí, nesse caso, a orientação para o chefe, para o líder, às vezes, depois conversar com a pessoa em particular, assim, para tentar entender um pouquinho melhor esse momento, ou não, assim, deixa... Não, a não ser que a pessoa seja recorrente com esse mesmo tipo de comportamento num outro bate-papo. Aí sim vale uma conversa em off, sem o grupo saber, não vai chegar no meio da reunião e falar, depois eu queria falar com você, pelo amor de Deus. Sim. Reunião em off, sem as pessoas saberem que você vai falar com aquela pessoa. E aí conversa também no sentido de acolhimento. Tá tudo bem, eu percebi que você estava mais brava, mais exaltada, posso te ajudar. A gente pode contribuir de alguma forma, mas só se for recorrente. Se for pontual, deixa para lá. Até porque é pertinente isso agora. Todos nós podemos ter momentos mais irritáveis, mais explosivos. É normal. Então, vamos deixar para lá, porque, lembra, a crise é uma etapa, é um momento, isso vai passar. O que ficou na crise, ficou lá e acabou. Você está ajudando os seus colaboradores a colocar para fora. Isso é o mais importante nesse momento. Eles puderem falar o que quiserem, e terminou, é que nem jogo de futebol. Jogo de futebol, o atleta vai lá, se mata no campo, um dá porrada no outro, se mata. Acabou, sai e vão lá comer uma pizza. Mais ou menos então é só mesmo se for algo que foge muito, ou que é muito atípico, ou que é recorrente, que você está observando já, recorrência aí é legal. Aí vale uma conversa. Vale uma conversa. Bacana. Tá. Continuando. Aí.
tem mais dicas aí para vocês líderes, né? Institua a imprevisibilidade como realidade. Então, o que é isso? Hoje a gente tem uma parte do que a gente está vivendo é imprevisível. Não tem como. Então a gente está vivendo mais assim, dia a dia. Não dá para a gente ter uma previsão total do que está acontecendo, quando vai terminar de fato, o dia certo, né, como vai ficar depois. Não tem. Então a gente está vivendo um momento mais imprevisível. Trabalhe isso com o seu colaborador como algo real, do momento. Então, se é real, se é do momento, então a gente vai ter palavras, frases mais ou menos assim. Fizemos o melhor possível hoje. É o que dava para ser feito. Porque isso acalma a pessoa. Deixa o colaborador tranquilo. Nossa, eu não consegui entregar tudo. Calma. O que dava para ser feito hoje, diante do que está acontecendo, foi o melhor que você podia fazer. Né? Frases tipo isso, é o melhor possível. Decidimos o melhor caminho com as informações que a gente tinha no momento, o que deu para ser feito, né? Lembrando sempre que passar para o colaborador que as crises, elas são ótimas, não são ruins, principalmente profissionalmente falando. Eu vou ter indivíduos mais resilientes, mais bem preparados, muito mais prontos para outro tipo de situação, que eu vou chamar de adversidade. Porque no trabalho a gente resolve o quê? O que tem colaboradores de trabalho para fazer o quê? A gente exclusivamente faz o quê em trabalhos? Resolver problema. Sim. Basicamente é isso. Todo mundo é contratado para resolver um problema X da área Y. É que ninguém vê dessa forma. Então, o problema não pode ameaçar a gente. O que a gente vive hoje é uma crise, é um grande problema. É uma grande adversidade. Então, lógico, agora tem elementos mais complicados, que são ligados à saúde, ligados à coisa do contágio, como eu disse na outra, ameaça muito nós humanos, essa coisa da contaminação, isso realmente tira muito a gente do sério, mas a grosso modo é uma crise, a grosso modo é um problema que a gente tem que resolver. E que a gente já está resolvendo quando a gente aceita o confinamento como remédio, quando a gente aceita essa ferramenta como remédio, essa ferramenta como interlocução com os outros. Então, a gente já está resolvendo. Na verdade, quem entender isso como profissional, poxa, vai sair dessa crise muito mais forte. Amanhã depois tem um problema menor, a pessoa vai olhar e falar, nossa, imagina, isso não é nada perto da pandemia que eu passei. Não é nada. Então, superar os desafios, né? Exatamente. Então, isso, se passar por uma forma bom, isso vai ajudar demais. Vai ajudar demais. E o que eu tinha dito há pouco tempo atrás, que é muito importante, passe sempre para os funcionários assim, estamos todos juntos nisso. Estamos todo mundo junto. Eu sei que tem gente que já me critica em várias lives, doutor, você está falando isso, mas não estamos todo mundo junto. Tem gente que está sem dinheiro, tem gente que está sem condições, perdeu o emprego, está numa situação muito difícil. Eu sei, mas de alguma forma existe uma conexão de todos estarmos juntos, nós estamos ligados por uma questão humana de um vírus que pode contagiar todo mundo. Então, por esse lugar, está todo mundo sofrendo nesse olhar a mesma coisa. Entendi. Então, existe muito mais solidariedade hoje, como nunca existiu, pelo menos desde que eu sou vivo, eu nunca vi pessoas tão solidárias, pessoas tão empáticas, querendo ajudar os outros. Então, tem muita coisa boa, mas é importante passar para o funcionário essa questão do coletivo, estamos juntos, principalmente falando da instituição, a empresa está com vocês aqui, e até, se for possível, caso a caso, até disponibilizar assim, ó, se você precisar de uma ajuda maior, fale com a empresa que nós vamos te ajudar. Uma questão mais importante, mais pontual. Mas sempre trazer essa questão de estamos juntos. Né? Lembrando que são 2 meses que o teu colaborador está confinado. Eu acabei de falar agora, olhando para a área profissional, é muito importante. Ele já está sofrendo um estresse por estar usando muito essas ferramentas. É importante que ele comece a pausar para não chegar num burnout, para não chegar num estresse maior. Pausar mais, intervalar mais o trabalho para diminuir esse impacto tecnológico. Você, líder, que vai ter que passar isso para ele. Tem uma pergunta aqui, doutor Paulo, ela fala o seguinte,
O meu medo agora é não conseguir voltar ao trabalho presencial, pois eu já adaptei a minha vida toda para o trabalho remoto. E é interessante, vou passar para o senhor depois responder, mas assim, até falando, tem muita gente aqui acompanhando que é do judiciário, né, não só do CNJ, tem aqui pessoal de TRF, TSE, já vi aqui colegas aqui do TJ aqui do DF, e é interessante porque, assim, né, na minha visão, acho que a organização do trabalho, ela vai mudar, e até esses paradigmas, né, do que era o teletrabalho, que era possível fazer em teletrabalho, e com certeza, depois, passado esse momento, a gente vai precisar rever várias questões. E aí já falo isso, inclusive, por exemplo, a gente tem uma resolução no CNJ que fala do teletrabalho, e que tem várias regras, e que muitas dessas regras, elas não estão sendo aplicadas, obviamente, por conta dessa situação da pandemia. Então, assim, a gente já até vem fazendo um trabalho de pensar e analisar o pós-pandemia, quais são as novas... vai ser uma nova realidade, né? Então, a gente vai ter, sim, que repensar, e com certeza vão ter outros trabalhos. Isso me empolga demais, até me coloco junto com essa pergunta, porque eu também, esses dias, eu questionei isso. Como é que vai ser minha vida pós-pandemia? Porque eu estou adorando acordar, e tomar café em casa, e atender de manhã os primeiros pacientes aqui via Skype ou via FaceTime, eu estou adorando. Também pensei, como é que eu vou fazer agora para voltar na totalidade para o consultório? Então, isso me empolga demais, porque é a parte que eu acho que tem que ser mais trazida em todos esses nossos bate-papos, que é assim, o que a gente vai fazer com o que a gente está vivendo agora? Isso é muito importante, porque isso abre inúmeras possibilidades humanas de novos lugares profissionais, novos tipos de trabalhos, novos tipos de interações. Isso eu acho que tem que ser o mais dito, para que cada um de nós, primeiro, faça essa introjeção, faça esse questionamento consigo mesmo, do que você quer depois de ter passado por esse impacto tão forte, onde a gente está vendo vida ou morte todo dia. O que você quer para a tua vida depois disso? Sem romantizar, óbvio, sendo possível, mas como é que você quer levar a tua vida? Porque você sofreu um impacto que te questionou tudo isso, como essa pergunta ótima, que ela diz, será que eu consigo voltar? Isso é bom, não é ruim. Isso é muito bom. É isso que eu acho que tem que acontecer com todos nós, obviamente caso a caso, mas que propicie nós mesmos esses questionamentos humanos. Porque vamos combinar, eu trabalho com muitas pessoas, muitas empresas, muitos executivos, jogadores de futebol, enfim. Eu tenho aqui um microcosmo do que acontece lá fora. E eu via muita gente trabalhando demais, perdido nessa esfera, compensando-se nessa esfera, e muitas vezes por vaidade, não por necessidade. Muitas vezes porque o outro lado, ele deixava esvaziar o lado afetivo, o lado orgânico, e só trabalhava. Existe hoje na nossa sociedade uma cultura muito grande de vaidade, infelizmente, onde esse trabalho, onde ser, ganhar dinheiro rápido, muitas construções perigosíssimas, que não fazem sentido como humanos, porque termina tudo aqui no meu consultório, viu, Raquel? Termina todo mundo aqui com burnout. Aí que a pessoa muda a vida. Então, até a quarentena oferece para todos nós, se fizermos uma reflexão maior, de para onde a gente estava indo e para onde a gente quer ir. As pessoas que estão com a gente, os amigos que você não via mais, as relações eram relações mais superficiais, mais por interesses momentâneos, não eram relações com trocas intensas. A família tinha saído de moda. E não estou sendo careta, não. Qualquer tipo de família, qualquer tipo de relacionamento que tenhamos uma troca adequada. Mas a família tinha saído de moda. A moda era eu ser de ninguém, ninguém ser de eu. Se é possível construir dessa forma. E hoje a gente está percebendo e ouço relatos diários de pessoas que estão comigo dizendo, poxa, e agora? Eu estou sozinho, né? Porque eu fiz escolhas
de certa forma, de prazeres imediatos, não de uma construção bacana afetiva. De novo, não sou careta, inclusive já fui casado várias vezes. Acho que relações têm que ser relações de relacionamento, né? Distanciou da gente mesmo. As pessoas de si mesmo, né, e dos relacionamentos. Verdade. Então, em todas as áreas da nossa vida, eu convido todo mundo e me coloco totalmente à disposição. Esse é um assunto que me deixa tocado, já que eu trabalho com transformação de indivíduos, é um momento oportuno. Convido todo mundo, questiona, a vida que você estava levando era realmente a vida que você queria, que você gostava? Ou era a vida que disseram para você que era bacana? Você se tornou um rótulo de um vinho, que por fora é um rótulo lindo, mas por dentro é vinagre? Ou realmente o que você vive é o que você quer viver? Inclusive aí que estão as doenças emocionais. Bacana a reflexão. Olha, o nosso horário hoje voou, assim, foi... a gente começou a falar muitas coisas interessantes aí. Vou passar para o Dr. Paulo fazer as considerações finais para a gente finalizar o evento de hoje. Primeiro, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com um grupo tão distinto. Eu tenho uma ligação muito ímpar com essa questão do direito, da justiça, é algo que me interessa como humano. Eu acho que quase que é fundamental todo mundo estudar direito. Como eu também acho quase que fundamental todo mundo estudar algo de psicologia. Então, eu sou fã de vocês nessa área. Entendo o trabalho que vocês fazem, que é de suma importância. Algumas profissões, como a de vocês, ela vai além, inclusive até de pagamento, que ela tem uma função social muito grande. É um parecer, é uma decisão administrativa, mexe com uma sociedade, mexe com uma família, mexe com todo mundo. Então, é muito importante que vocês também tenham uma saúde mental para dar conta desse lugar. Não estamos falando de uma profissão que é mais simplista, que não implica tanto no coletivo. Vocês sim, vocês têm uma tarefa muito grande, uma função social muito grande e muito bonita. Então, agradeço sim poder estar participando disso. Espero que a gente tenha mais uma vez tentado esclarecer um pouco. Eu sei que são muitas perguntas, muitas questões. Como sempre, me coloco à disposição. E espero que a gente tenha nesse trabalho acrescentado alguma coisa para todo mundo. Passar, a crise vai acabar. É fato, não tem como não acabar. Eu, na minha leitura, pelas fontes que eu busco, eu não sou cientista, não sou médico, mas pelas fontes que eu busco, eu já vejo aí, pelas informações, que está já achatada. É uma questão de tempo para a gente voltar para uma certa normalidade, é uma normalidade diferente da que você viveu. E o convite é esse. Assim, todo mundo aproveite o que passou para que tenha uma vida melhor pós-quarentena. Obrigada, doutor Paulo. Mais uma vez aí, foi muito bom conversar contigo. Agradeço aí a participação também de todos. Vou fazer um agradecimento especial aqui. Dr. Lanfred deixou uma mensagem aqui para a gente. Dr. Lanfred é juiz auxiliar aqui do CNJ e intermediou também aí, né, esse evento, né, e também com o Dr. Paulo, muito bacana. É uma grande pessoa, admiro demais o trabalho desse homem, sabe, a força, a resiliência. Esse é um cara ótimo de resiliência. Esse aí, se ele falar para mim algum dia que ele está chateado com o coronavírus, eu vou rir, porque esse cara já atravessou o mundo pelo trabalho notório que ele faz. Um beijo, Lanfred. Realmente, é uma das ações, quem conhece, quem acompanha um pouquinho as ações do CNJ sabe o tanto que dos projetos, né, do DMF, exatamente. A gente tem um projeto muito bacana que está acontecendo, que chama Justiça Presente, muito interessante, tem várias informações lá no site também, que estão auxiliando aí em toda a questão da população carcerária, das medidas socioeducativas, é bem interessante. Agradeço aí também a participação do Dr. Lanfred, e agradeço a participação de várias pessoas aqui também, servidores, pessoal do CNJ, tribunais, agradeço de novo aí, toda a nossa equipe aqui, que está nos apoiando, tem o João, tem a Delma, Carol, pessoal lá da gestão de pessoas também do CNJ, muito obrigada, pessoal, e por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que todos estejam bem, e a gente se vê aí na próxima. Tchau, tchau.
Abraço para todo mundo, se cuidem. Isso aí, se cuidem, pessoal.